Bom, acho que podemos começar, né, Beth? Pode, tá tudo ok. Já está gravando, né? Tá bom. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Aragão. Eu sou o chefe da divisão de observação da Terra e Geoinformática do INPE. Sou pesquisador do INPE já desde 2013, né, com doutorado em sensoriamento remoto. Há vários anos atrás, né, em 2000, aí, a Beth foi minha professora, me ensinou várias coisas. E desde então eu tenho trabalhado com essa parte de sensoriamento remoto, alinhando com questões ambientais, porque eu sou biólogo de formação, né? E o sensoriamento remoto ele sempre traz, né, uma visão abrangente dos problemas que nós encaramos atualmente e com possibilidades de solução desses problemas, principalmente agora, né, que estamos dentro dessa década da restauração pela ONU, né, dos ambientes naturais, a Agenda 2030 da ONU também, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu vejo como um momento muito oportuno, né, da disseminação desse tipo de informação para que futuros profissionais possam utilizá-la de forma muito mais ampla, né, para trazer as soluções necessárias para uma estabilidade, né, planetária e uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nesse planeta, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Beth, dos organizadores do curso, né, do uso escolar de sensoriamento remoto no estudo do meio ambiente. A gente já participou no anterior, né? Acho que já é a terceira vez que eu participo. Eu gosto muito, principalmente do debate no final. Tenho tentado aí disseminar as informações, né, por meio não só do website, mas do Instagram. Agora estou usando também para tentar informar cada vez mais as pessoas de forma que as decisões mais inteligentes possam ser tomadas, né? Então, preparei essa palestra intitulada Satélites e o Desenvolvimento Sustentável no Brasil, e eu vou colocar alguns pontos aqui de estudos que realizamos, do que nós entendemos, né, sobre o desenvolvimento sustentável e como os satélites, né, e o sensoriamento remoto pode aportar conhecimento e informações que possam posteriormente, então, ser utilizadas por tomadores de decisão de forma inteligente para resolver problemas emergentes aí na área ambiental e até mesmo na parte toda do planejamento territorial, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu inicio primeiro falando um pouco sobre a crise ambiental global, porque não tem como a gente resolver problemas complexos sem primeiro entender o problema, né? Não adianta a gente falar da ferramenta do sensoriamento remoto sem saber do problema que nós queremos resolver. E no caso em tela, o problema é realmente essa crise ambiental global. Eu estou me enrolando aqui um pouco com uns slides para passar. Espera aí que eu já me encontro aqui. Tá. Ainda não entendi como é que ele passa. Vamos continuar aqui. Então, como eu falei, o principal ponto aqui é a gente entender o problema para conseguir tratar com as ferramentas que nós temos. O principal ponto é que o planeta, né, é um sistema fechado, né, e nós não podemos extrapolar a capacidade de suporte do planeta. O planeta ele tem uma área de terra e de mar, né, com os recursos existentes, que vai suportar uma quantidade
de gente habitando esse planeta, né? É lógico que a quantidade de pessoas que o planeta pode suportar, ela aumenta com a nossa capacidade tecnológica de inovação, né? O planeta, antigamente, quando os seres humanos eram caçadores, etc., a capacidade de suporte era muito menor. Depois, com o domínio da agricultura, essa capacidade do suporte do planeta aumentou, e posteriormente, com a Revolução Industrial, aumentamos ainda mais a capacidade de suporte do planeta, né? Só que, atualmente, né, nós já evoluímos muito tecnologicamente, mas nós crescemos muito populacionalmente também, né? Temos aí 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta. E com uma projeção para 11 bilhões no final do século. Então, a gente tem que pensar como que a gente maneja o planeta de forma a poder, né, sustentar essas pessoas com uma qualidade de vida que seja boa para todos, né? Ninguém quer, né, ter um monte de gente passando fome, pobreza, etc. Então, a necessidade de você encontrar esse balanço, né, entre a disponibilidade de recursos e a quantidade de pessoas no planeta. O que está acontecendo atualmente é que nós estamos usando os recursos naturais de modo excessivo, causando uma degradação ambiental provavelmente nunca vista no planeta, né? E, além disso, nós temos como consequência as mudanças climáticas, né? Que essa degradação ela causa as mudanças climáticas, mas ela também interfere na nossa capacidade de gerar os recursos necessários para a sobrevivência do planeta. Esse mapa aqui, que é uma animação da NASA, eu acho bem interessante, porque nós temos em amarelo, né? 80, os países que produzem, né, alimentos, né, a parte agrícola aí do planeta. Então, nós temos poucos países produzindo 82% da alimentação do planeta. E nós temos, em amarelo claro, né, esse amarelinho claro aqui, os países que em 2050 vão dobrar a população e mais escuro, né, em laranja escuro, os países que em 2050 vão triplicar a população. Vê, né, que os alimentos estão concentrados em poucos países, tem vários países que não produzem alimentos que estão aumentando muito a população, e o planeta, de uma forma global, tem que encontrar uma solução para poder sustentar essa população crescente, né? O que tem sido utilizado atualmente é footprint ecológico, né? Pegada ecológica, que é o número de hectares que a pessoa precisa por ano para se sustentar, né? Então, esse índice ele é interessante, que aqui, nesse eixo aqui, a gente tem a pegada ecológica. Tem algum microfone aberto. O footprint ecológico, a pegada ecológica aqui no eixo Y, né, relacionado ao índice de desenvolvimento humano. O que nós vemos é o seguinte: os países em desenvolvimento e mais subdesenvolvidos, eles têm uma pegada ecológica baixa, mas têm um índice de desenvolvimento humano baixo também. A ideia é que nós consigamos aumentar o índice de desenvolvimento humano, mas reduzindo essa pegada ecológica. Nós vemos que a pegada ecológica dos países desenvolvidos é enorme, né? O Brasil está aqui nessa posição, né? Isso porque nós temos muitas terras, né? Vocês vão ver aqui adiante na apresentação, né? Que tem um uso muito precário, né? A gente produz muito pouco nessas áreas que substituíram os recursos naturais. E isso causa problemas, né, para a gente, eu vou mostrar mais para frente. Mas a ideia é que trazer todos os países para esse retângulo verde, que é a capacidade do planeta, dadas as condições tecnológicas que nós temos atualmente, né? E a população
projetada aí no país. Então, a gente no planeta. Então, nós temos o objetivo de aumentar o índice de desenvolvimento humano de diversos países e reduzir a pegada ecológica desses países mais desenvolvidos e tentar colocar todo mundo aqui, gerando então uma maior igualdade de distribuição de renda, de acesso aos recursos, né, no planeta como um todo. Então, essa é a questão geral, né, que deve ser encarada, né, para podermos prosseguir vivendo, né, com a qualidade de vida, melhorando a nossa qualidade de vida no planeta. E o que acontece é que nós temos a mudança climática em cima dessa questão dos alimentos, né? Todo mundo que tem uma planta em casa sabe que se não molhar essa planta, né, essa planta vai morrer. Ou se botar ela num sol muito forte com a temperatura muito alta, essa planta morre. E a agricultura depende, então, dessas variáveis: água, luz e temperatura, né? Realmente produzir o que é necessário. Né? A gente já tem esse problema do crescimento populacional, dos países que produzem alimentos serem limitados a algumas posições geográficas e as mudanças climáticas, que o relatório do IPCC atual, né, que nós podemos ver aqui do lado esquerdo, né, ele mostra esse aumento, né, e uma mudança, né, que não foi vista aí nos últimos 2.000 anos. A taxa de mudança que começa a ocorrer após a Revolução Industrial, ela está trazendo um aumento de temperatura que não foi ainda observado, né, durante a vida dos seres humanos no planeta. O planeta ele já foi até mais quente, mas a mudança ocorria com taxas, né, menores. E a taxa que nós estamos imprimindo atualmente é muito alta, que é essa linha preta aqui, que é o dado observado, e os dados modelados na linha marrom. Né? E quando nós modelamos o aumento de temperatura só com as variáveis naturais, sem incluir a influência humana, nós vemos que a temperatura do planeta deveria estar similar ao que era lá em 1850, mais ou menos. Né? Então, a gente vê que o modelo sem a interferência antrópica, que consiste nas emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, que começaram a intensificar-se a partir da Revolução Industrial, né? Se você não tivesse essa interferência antrópica, a temperatura do planeta estaria muito mais do que nós observamos. E essa observação, né, aqui eu estou mostrando os modelos do IPCC, mas nós constatamos essas mudanças também aqui do lado direito a partir de medições nos últimos 40 anos na região amazônica, né, que é uma relação. Essas mudanças são relacionadas não só às mudanças climáticas, mas também ao desmatamento amazônico. Né? E esses dados aqui, com o artigo da professora Lucete do INPE aqui, que nós participamos, né, publicado na Nature, o que esse artigo mostra de interessante? Que as setinhas brancas aqui equivalem à mudança de temperatura nos últimos 40 anos, né, na região amazônica. Vemos que na região leste da Amazônia já houve um aumento variando de cerca de 2 graus centígrados a 2,5 graus centígrados na temperatura dessa região. E na região oeste, nós temos esse aumento de cerca de 1,6 a 1,7 graus centígrados já medidos nessa região. E acompanhando esse aumento da temperatura, o que nós conseguimos verificar também é uma redução da chuva. No leste, já houve uma redução nos últimos 40 anos de 34% e 24% dessa chuva. Já na região oeste, né, cerca de 20% de redução de chuva. Então, vocês podem começar a imaginar qual é o impacto disso. Né? A gente tem aí 2 graus de temperatura a mais e de 20% a 30% a menos de chuva nessa região. E nós temos, então, que começar a buscar
soluções, né? Primeiro, entender esse problema, né, de uma forma mais profunda, para buscar as soluções, permitindo com que o Brasil e os países, né, da América do Sul, amazônicos, né, possam se desenvolver de uma forma que não cause impactos para as suas ações. E aí que vem esse esquema, né, do paradigma de desenvolvimento, que deve haver uma mudança na maneira com que nós desenvolvemos, né? Nós temos que passar do desenvolvimento que é adotado atualmente em muitos dos países da América do Sul. No Brasil, nós adotamos ainda o método de desenvolvimento aí do século XVI, que é a expansão das áreas, né, e exploração desses recursos naturais. Então, a sociedade explora o meio ambiente para gerar riqueza, só que as riquezas naturais elas vão se esgotando até o momento que você reduz aquela economia com um impacto social direto, né, causando um impacto negativo na sociedade. Por isso, né, os países europeus já passaram por isso que a justificativa de que os europeus, ou os americanos, ou os países desenvolvidos já exterminaram o meio ambiente dele, por que nós não podemos fazer isso? É uma justificativa totalmente burra. Porque os europeus, americanos, hemisfério norte em geral, dos países desenvolvidos, já passaram por uma crise onde eles exterminaram o meio ambiente e atualmente eles percebem a necessidade desses recursos naturais para permitir um equilíbrio social e econômico, né, dentro do conceito de sociedade que eles pretendem viver. E por isso, globalmente, foi adotado esse novo modelo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável, buscando estabilizar as mudanças ambientais e as mudanças climáticas, né? E visando o bem-estar das populações futuras. Vinícius está com o microfone aberto. Né? E visando, então, o bem-estar das populações futuras. E aí, com isso, então, foi adotado esse modelo de desenvolvimento sustentável que integra os capitais sociais, ambientais e econômicos. Então, você balanceia, você não vai só em uma direção, exterminando os recursos ambientais para gerar uma riqueza momentânea. Você tenta gerar riqueza e que essa economia ela se sustente ao longo do tempo, mas para essa economia se sustentar, você não pode acabar com os seus recursos essenciais, né? E esse modelo ele é adotado tanto pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que o Brasil quer fazer parte, que é esse grupo de países mais ricos do mundo, né, que discute os caminhos de desenvolvimento globais, e o Brasil quer ter voz aí dentro. Para você ter voz, você precisa adotar o sistema de desenvolvimento que é adotado dentro da organização, e também, né, seguir os preceitos globais do desenvolvimento sustentável dentro da Organização das Nações Unidas, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente estava até conversando antes de começar a aula sobre a própria questão do meio ambiente e das cidades, né? Que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que está aqui, é o objetivo 11, cidades sustentáveis, conforto térmico, manutenção, diminuição, por exemplo, de desastres, né, manutenção dos ciclos hidrológicos e segurança hídrica, e eles compõem, né, os outros objetivos, que aí tem toda a parte de água, a parte de floresta, a parte de mudanças climáticas, a parte de redução de pobreza, de fome, de saúde, de educação. Isso compõe o que nós devemos tentar passar para o futuro, né, buscando as tecnologias para, né, conseguir manter esse equilíbrio planetário e o bem-estar do planeta para as gerações futuras. Inclusive pensando qual é a indústria que nós queremos, que tipo de inovação nós precisamos e a infraestrutura que nós precisamos para isso, né? Porque quando a gente fala de objetivo de desenvolvimento sustentável, muitas pessoas pensam que está relacionado ao meio ambiente, que é só a questão ambiental, que isso é coisa de ambientalista, mas não. Isso é coisa de
pensadores de diversas áreas buscando a solução para um problema complexo. Não existe a solução só por parte dos ambientalistas, só por parte dos economistas ou da sociedade. Tem que ser uma coisa integrada. Então, vamos começar a observar os impactos medidos por esses satélites, né? E eu coloco o exemplo da Amazônia, né? Porque existe uma urgência para atacar esses problemas quando a gente fala de Brasil, porque a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? Ela produz vários serviços ambientais, ela tem uma diversidade elevadíssima, uma das maiores do mundo, que permite o desenvolvimento da bioeconomia, por exemplo, que é uma área totalmente aberta, que as pessoas falam em bioeconomia, mas não pensam em como implementar, né? E a Amazônia ela tem as maiores taxas de desmatamento na era dos satélites. Não existe bioeconomia sem Amazônia no Brasil, né? Ela já perdeu 20% da sua área original, que é cerca de 2 vezes a área da Alemanha, né? 40% das emissões de carbono do país estão relacionadas a esse desmatamento, que está relacionado à ação criminosa de grileiros de terra. São pessoas roubando terras públicas para enriquecer, né? E a nossa emissão de carbono está relacionada a esse crime ambiental, comprometendo a nossa capacidade de desenvolvimento, por exemplo, da área industrial, porque a gente emite com crime ambiental, a gente não tem espaço no nosso orçamento de carbono para desenvolver a indústria. Por exemplo, uma indústria de energia limpa para produzir turbinas eólicas, por exemplo, e coisas desse tipo, materiais biodegradáveis, né? Existe uma gama de indústrias que podem ser desenvolvidas para atacar esse problema da sustentabilidade e a degradação ambiental. E tudo isso, nessa questão da degradação ambiental, ela traz efeitos colaterais relacionados a diversos serviços ecossistêmicos, né? Principalmente se a gente pensa em ciclo hidrológico, conforto térmico, estoque de carbono, biodiversidade, atacando também de forma negativa setores econômicos. E isso, né, limita o poder de influência do país nas discussões globais, que foi aquele exemplo que eu coloquei anteriormente, dentro da OCDE, dentro da ONU. As pessoas não vão te escutar se você tem um discurso que não esteja alinhado com a visão de melhoria da qualidade de vida no planeta, sabendo que o problema está relacionado com a questão ambiental, né? No Brasil, esse ano, nós tivemos aí um aumento do desmatamento e, consequentemente, das nossas emissões de gases de efeito estufa. Apesar de estarmos na COP26, defendendo uma redução das emissões dentro do que o Brasil propôs, né, que é o cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas, que é um documento nacional que é colocado para a ONU, mostrando em que vamos reduzir, né, como vamos reduzir as nossas emissões de carbono. É voluntário, mas é um compromisso de diversos países e devemos pensar nisso, que isso vai diretamente de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Nós tivemos, então, o desmatamento esse ano, né, de 13 mil quilômetros quadrados, né? Ele foi, se a gente olhar aqui, aqui o desmatamento desse ano, ele foi aí similar a 2006. Eu acho que eu escrevi errado aqui. Aqui em 2021 o desmatamento foi mais alto desde 2006, né? Então nós tivemos esse aumento do desmatamento, apesar de nós termos um decreto de 2018, o decreto 9578, que regulamenta a Política Nacional de Mudanças do Clima, que previa um desmatamento para 2020 de 3.900 quilômetros quadrados. Então, a gente está muito aquém do que previa a legislação, né? E se nós pensarmos linearmente, uma projeção simples do que está acontecendo desde 2012,
Em 2030, a gente vai parar próximo aos 20 mil quilômetros quadrados aí, que é um retrocesso, digamos aí, de mais de 20 anos. Seria mais de 30 anos, né, que nós não teríamos essa taxa aqui, né? Vai aí dos anos 2000 que a gente tinha uma taxa similar a essa. É lógico, né, que tem várias ações ocorrendo. O Brasil já demonstrou como se faz isso. Fácil não, né? Mas a gente tem o conhecimento de como se faz essa diminuição. Foi reduzido aqui por meio do plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, o PPCDAN. Nós reduzimos aí mais de 70 a 2012, né? Mas o Brasil propôs reduzir, né, a zero esse desmatamento ilegal até o ano de 2028. Né? Então, vamos ver como atacar isso. Nós sabemos, o mostrado que é isso aqui, tem que fazer isso. Né? Se fizermos isso, a gente consegue chegar a esse desmatamento zero no 2028. Agora, o zero é complicado, porque existe desmatamento legal também. Então, tem um resíduo, né, de desmatamento que é legalizado. Dentro do que foi proposto na COP26, né, que é a Conferência das Partes, que ocorreu em Glasgow, o Brasil propôs também reflorestar 18 milhões de hectares de floresta até 2030, alcançar em 2030 a participação de 45% a 50% de energias renováveis na composição da matriz energética, recuperar 30 milhões de hectares de pastagem degradada, incentivar a ampliação da malha viária e reduzir em 30% o metano. Então, aqui tem um arcabouço bom aqui de proposições para nós discutirmos, né, como fazer isso. Né? Porque o que é mais importante do que falar quais são as metas é pensar em como atingir essas metas. Só que o problema ele é muito maior. Quando a gente começa a olhar as imagens de satélite e as séries temporais que nós temos atualmente, né? Aqui são séries temporais do Landsat, a gente vê que o problema do desmatamento é maior. Por quê? Quando você abre uma área, você desmata uma área, você deixa uma borda florestal, que é exatamente o limite entre a área que foi aberta e a floresta que ficou em pé. Nessa borda florestal, você tem uma perda de carbono também. Seja essa perda por mudanças no clima, que você tinha uma floresta que ela era íntegra, né, com um clima interior muito mais ameno, mais úmido, e a partir do momento que você abre, essa borda fica exposta a temperaturas mais altas, mais dissecação, ela seca mais, e essas espécies que estavam adaptadas a um clima mais úmido, então, tendem a morrer. Né? E com os dados de satélite, a gente consegue ver que existe essa perda. Então, nesse estudo aqui do Celso Silva Júnior, que foi aqui um estudo, a dissertação de mestrado dele, publicado na Science Advance, a gente mostrou, primeiro, a gente mostrou a extensão das bordas florestais na Amazônia. Né? Quanto de borda florestal tem em decorrência desse desmatamento? E a gente, usando a série temporal de satélite, vários dados de satélite, quantificou a idade dessas bordas. Eu vou mostrar o porquê que a gente quantificou a idade. Né? E aqui é o mapa das idades, né? Onde tem as áreas mais antigas, mais consolidadas aqui no arco do desmatamento. Tem bordas mais antigas e regiões, né, onde estão abrindo áreas mais recentes com bordas mais novas. E aqui é um detalhe de como a gente mapeou isso. Aqui são as bordas com as diferentes idades num zoom, né? Usando esse algoritmo que detecta os morfológicos na paisagem. Né? Inclusive, aquela conversa que a gente estava tendo antes de começar a aula é um algoritmo para fazer esse planejamento da paisagem, né? Que estava sendo discutido antes da gente começar a aula. Integrando essa informação da idade das bordas com esse dado novo aí, que são dados de LiDAR, Light Detection and Ranging, é um sensor que emite pulsos lasers, e esse laser ele atinge o objeto e retorna para o sensor, e aí a gente consegue medir a altura entre o objeto na superfície terrestre e o sensor e reconstruir
tridimensionalidade do terreno ou de qualquer objeto, ele é muito usado também em área urbana para reconstruir casas, prédios, ou na área florestal para reconstruir a floresta. E a gente fazendo essa reconstrução 3D da floresta, a gente consegue calcular a biomassa florestal, que é o que nós fizemos aqui. Né? A gente vê aqui os dados LiDAR na borda florestal, o azul é menos biomassa e o vermelho é mais biomassa. Então, saindo da borda para o interior da floresta, a gente vê um aumento de biomassa. E nós relacionamos esses dados com aquela idade das bordas mapeada naquele primeiro slide ali que eu mostrei. E a gente vê que a biomassa florestal ela reduz ao longo dos anos. Quanto mais antiga essa borda florestal, você vai perdendo essa biomassa até ela estabilizar quando chega em idades acima de 6 anos, etc. Né? Indo mais para frente, ela vai estabilizando essa idade. Então, usando essa equação, nós conseguimos então mapear o quanto de carbono adicional ao desmatamento é perdido pelas bordas florestais, pela criação dessas bordas florestais. E nós geramos então esse mapa para a Amazônia como um todo, mostrando que as bordas florestais podem aumentar, elas correspondem, a perda de carbono pelas bordas florestais, ela corresponde a 37% das emissões de carbono pelo desmatamento, né? Que é essa figura aqui do lado direito. Ou seja, aqui na barra mais escura a gente tem as emissões de carbono, né? Perda de carbono por desmatamento, e nas barras mais claras, perda de carbono pelo efeito de borda, né, que corresponde a 37% desse valor da perda por desmatamento. Então, você soma mais 37% a essa perda do desmatamento. Então, todo desmatamento que você faz, você tem que considerar 37% a mais do que é emitido. Né? Esses dados, esse tipo de informação ela não é reportada, mas ela deve ser considerada quando alguma intervenção será feita na floresta, porque a gente tem que minimizar isso. E no final, esse carbono, mesmo ele não sendo reportado, ele vai se acumular na atmosfera e vai contribuir com o aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo com o aumento da temperatura terrestre, com a mudança dos ciclos hidrológicos, aumento, né, da frequência de secas, que aumentará um outro fenômeno que ocorre na Amazônia, que é o fogo. Né? Aqui são dados do sensor MODIS mostrando, né, as ocorrências de fogo e as plumas de fumaça, né, num sensor óptico saindo desse fogo. Não há como dizer que não pega fogo na Amazônia. Essas imagens de satélite, as ópticas, elas são quase você colocar o seu celular no espaço e tirar uma foto do planeta. Se você confia na foto que você tira do seu amigo no churrasco, confie que você está realmente vendo plumas de fumaça saindo da Amazônia. E nós precisamos, então, entender o problema, entender a dimensão e buscar as soluções, né, para a pessoa precisa usar o fogo, então que use causando o mínimo de impacto. A pessoa está usando isso ilegalmente, que seja, então, aplicada a lei e a devida punição para isso. Né? É assim que devemos trabalhar. Por quê? O fogo, além da borda, que já aumenta uma certa quantidade de carbono no desmatamento, o fogo também aumenta mais cerca de 30% essas emissões de desmatamento, que é o que quantificamos aqui com o sensor MOPT, que é um sensor que mede a concentração de carbono, de monóxido de carbono na atmosfera. Né? E a gente vê que as emissões de carbono elas podem, aqui a barra mais clara é o quanto perdido de carbono por desmatamento, e a barra em verde é o quanto é perdido pelo fogo dentro das florestas. É o fogo que sai daquela pastagem que o homem botou um fogo ali e perdeu o controle desse fogo. Esse fogo entrou na floresta e matou as árvores, queimou árvores. Então, esse fogo, o fogo ele queima a vegetação,
50% do peso das árvores é carbono, quando é queimado, vai para a atmosfera. Então, a gente pode adicionar mais 30% aí de emissão de carbono pelo fogo nas florestas e em períodos de seca, essa emissão pode chegar até 5% do valor do desmatamento, ou seja, pode dobrar o que a gente mede de emissão por desmatamento. Só que as propostas legislativas que têm aparecido aí nos últimos anos, elas não contemplam as necessidades para a gestão ambiental nacional de forma que o país se posicione como líder internacional que tenha voz ativa para poder direcionar as tendências globais de desenvolvimento sustentável. O Brasil é o país que tem que direcionar como se faz isso. Nós somos a nação com o maior acervo de recursos naturais. Não tem ninguém que tenha a mesma água de floresta, de biodiversidade, de sol que o Brasil. Né? E alguns países da América do Sul, mas o Brasil ele se destaca pela sua dimensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então, tem projetos que estão sendo votados agora, aí, que vão, por exemplo, flexibilizar o licenciamento ambiental, tem essa PL da grilagem de terra, acho que é a PL 510 aqui, que descriminaliza a ocupação ilegal de terra, porque o que acontece? Os grileiros ficam roubando terra, e eles têm um lobby grande no conjunto aos tomadores de decisão, que conseguem mudar essas leis e tornam essas terras que foram roubadas legais, assim que você vai caminhando no tempo. Então, isso motiva com que as pessoas cada vez mais roubem essas terras que ainda não estão destinadas. Então, isso tem que acabar e um caminho conhecer os projetos de lei, conhecer quem está votando para cada projeto de lei, escolher as pessoas certas que possam representar o que o povo e a sociedade almeja. Né? Então, a gente tem essa dicotomia do potencial do que os interesses e isso tem ameaças, né, para a nossa economia, porque as pessoas não estão pensando no longo prazo, as pessoas pensam em 2 anos, 4 anos, ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível. Para quem fica, nós, sociedade, eu, você, o trabalho do Britaldo Soares Filho, de 2006, já tem atualizações desse modelo, mas ele é um modelo muito didático que mostra aí, baseado no desmatamento que ocorria em 2003 a 2007, nós já chegamos no desmatamento de 2006. Estamos voltando ao similar ao que é colocado aqui, que esse modelo foi calibrado entre 2003 e 2007. Chega em 2050 com cerca de 40% da Amazônia desmatada, né, que é o desmatamento, em laranja. Né? E legal do Dominique Sprague, que foi publicado na Nature, ele é da Inglaterra, pegou esse quanto Aragão, que... Aragão, Oi. tá travando o som, deu uma travada na tua fala, ficou mudo um tempo. Você sabe que horas que travou, Beth? Não, No tem começo 1 desse minuto slide? atrás. É. Aqui está travado já? Eu vou voltar nesse Não, slide não, aqui. não. Ok. Tá, eu vou falar de novo aqui sobre esse slide. Então, eu mostrei esse tipo de abordagem de curto prazo é aquele modelo de desenvolvimento do século XVI. Né? A pessoa quer explorar ao máximo, ganhar a riqueza, ficar rico e pronto. Agora, os outros, né, que ficam aí buscando se estabelecer no planeta vão ficar sem nada. Né? Então, agora eu vou demonstrar esses impactos, né, de fazer isso. Esse desmatamento aí, principalmente esse ilegal, que é mais de 90% do que ocorre na Amazônia,
ele causa um impacto, por exemplo, no ciclo hidrológico, né? Nós vemos aqui o modelo do Britaldo Soares Filho de 2006, que mostra o desmatamento até 2050. Esse desmatamento ele chega a cerca de 40% da Amazônia, o desmatamento são essas áreas em laranja aqui, e é um valor aí, é um modelo que foi calibrado com dado de 2003 a 2007, que, se vocês lembram daquele slide inicial que eu mostrei lá, o nosso desmatamento está no mesmo patamar de 2006, então, se continuarmos, né, com esse mesmo ritmo, né, vamos chegar a alguma coisa parecida. Eu acredito que serão feitas ações para reverter isso, mas se não, chegaremos a isso. E se chegarmos a isso, tem o trabalho do Dominic Spratlin, da Universidade de Leeds, que ele modela a chuva em diversos pontos da Amazônia. Então, o que ele faz? Ele pega vários pontinhos aqui dentro da Amazônia, são esses pontos pretos aqui, ó, e ele traça a trajetória da massa de ar carregando a umidade. E aí, o que ele faz? Ele quantifica quanto de área desmatada aquela massa de ar cruzou até chegar no determinado ponto, e depois ele faz uma relação da chuva naquele ponto em relação à quantidade de áreas desmatadas que essa massa de ar atravessou. E o que ele mostra? Basicamente é que quanto mais desmatamento você atravessa, menor é a sua quantidade de água chegando ao ponto de destino. E ele mostra, então, nesse mapa, o resultado dessa modelagem aí, dessa observação, que é uma mistura de modelo com observação, né? Ele mostra que, durante a estação seca em 2050, você pode causar uma redução de até 40% nessas áreas vermelho escuro, uma redução de chuva, né? De até 40% nessas áreas vermelho escuro. E aí, vejam vocês, essa área vermelha escura é basicamente a área onde a gente tem a maior produção de soja no país. Aqui são os dados do IBGE, que é uma outra fonte de dados aí para o pessoal trabalhando com dados espaciais, muito interessante, a base de dados Sidra do IBGE, tem dados censitários, né? É muito bacana. E o que nós vemos é o seguinte: a área onde ele mostra 40% de redução de chuva é a área no centro-oeste que tem a maior produção de soja no país, né? Nós temos aí 35 milhões de hectares plantados de soja. Gravem esse número, se não conseguirem, se for esquecer, anotem aí 35 milhões de hectares de soja, que depois eu vou mostrar um outro número para vocês compararem com esse aí. Tá? Então já tem um problema aí. A gente vai reduzir, né? Tem a chance de reduzir a chuva numa área muito produtiva do país. A gente não quer isso. É o exemplo da plantinha que eu dei ali. Qualquer agricultura tem um envelope de chuva e temperatura onde ela consegue obter a maior produtividade. Se você reduz a chuva, você vai reduzir essa produtividade e, consequentemente, a produção agrícola e o retorno econômico para o país. E quando a gente olha os dados do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, a gente vê que cerca de 40% das exportações, né, do retorno que nós temos monetário com exportações, vem de produtos de origem vegetal e animal. Se vocês olharem quanto que isso vale, equivale a 500 bilhões de reais, são 100 bilhões de dólares anuais. Você quer arriscar essa quantidade de recurso que o país ganha por ações criminosas na Amazônia? Isso não faz sentido. E não faz sentido falar que essas ações, esse desmatamento amazônico, ele é necessário para a gente aumentar as nossas exportações, aumentar a nossa agricultura. E eu vou mostrar isso mais para frente. Tá? Guardem isso que eu falei. A gente tem, junto com esse desmatamento, outras perdas econômicas. Tem aquela potencial perda na agricultura, né, que gera uma receita enorme para o país, mas tem outras perdas econômicas. Porque quando você desmata, você abre áreas para queimar, né? Porque o manejo da terra na Amazônia é feito com a queimas, né? Tirando a agricultura mais intensiva tal, mas muita da agricultura é feita com queima e acaba ficando descontrolada em épocas de seca, como no ano de 2010, que a gente mostra aqui. Primeiro, dados de satélite nos mostraram
Isso aqui são os dados de 2008 a 2012, sem o ano de 2010, são dados do sensor termal, que medem o foco ativo, o fogo que está queimando na hora. Cada pontinho desse é um foco de calor, né? Um foco de fogo. A gente vê de 2008 a 2012 os focos, sem o ano de 2010. E o ano de 2010, que foi um ano de seca, vejam a expansão do número de focos que são identificados pelos satélites. E isso, né, você perdendo o controle desse fogo, você causa prejuízo. Essa estimativa aqui do Wesley Campanharo, né, que foi terminou a tese de doutorado dele esse ano, aqui no INPE, foi um estudo bem bacana que demonstrou que a gente está literalmente queimando dinheiro, né? A estimativa dele é que em 2010 foram perdidos 243 milhões de dólares. Isso é um valor extremamente alto, né, para um país como o nosso. E isso é perdido como? Você queima, você gera fumaça. Essa fumaça causa doença respiratória, a pessoa vai para o SUS, a gente tem que pagar remédio, internação, tal, com os nossos impostos, gera perda econômica. Restabelecimento de culturas. Você perde o controle do fogo, esse fogo queima culturas agrícolas, você tem que refazer aquilo. Queima as culturas, também você perde a produção agrícola. Queima a infraestrutura dessas fazendas, cerca, portão, não sei o quê, e tudo isso somado, né, além do fogo entrar na floresta e queimar o carbono, que o carbono, né, tem vários países que pagam. Dentro do Fundo da Amazônia, por exemplo, nós tínhamos 3 bilhões de reais aí disponível para utilizar em ações de combate ao desmatamento e degradação florestal. E esse valor é equivalente a 7% do PIB. Eu não sei se vocês têm noção do que é 7% do PIB de um país, né? Isso aqui é para o estado do Acre, 7% do estado do Acre. Mas, assim, se a gente pensa em termos de Brasil, 7% do PIB ele é muito mais do que a gente investe em educação, muito mais do que a gente investe em saúde, muito mais do que a gente investe em ciência e tecnologia, que é o que nos permite ter o conhecimento e os equipamentos para gerar esse tipo de informação. Os dados de satélite, né, e dados geoespaciais também, nos permitem ver, por exemplo, ali foi uma quantificação mais geral da perda econômica. Aqui já a relação do impacto direto na saúde da população, usando dados de satélite que medem chuva, dados de satélite que medem o fogo, similar àquele estudo anterior, dados de satélite que medem aerossóis, né? E usando a base de dados do SUS, o DataSUS, para ver as hospitalizações por município, que é esse mapa aqui. Aí o que nós vimos? Que num ano de seca você tem uma redução da chuva, que aumenta o fogo em vermelho, que aumenta as emissões de aerossóis em verde escuro, que aumenta as hospitalizações. E aqui, espacialmente, a gente consegue demonstrar que essas hospitalizações elas estão associadas às queimadas. E não só isso, as regiões mais pobres, com menor índice de desenvolvimento humano, têm também um maior aumento dessas internações, né? Então, a gente consegue, com isso, demonstrar espacialmente quais são os municípios que são mais afetados, para que tomadores de decisão possam, então, atuar buscando minimizar esses prejuízos, né? E para isso, né, não só demonstrar o que está acontecendo é importante, mas fazer projeções, porque as projeções conseguem, nos permite construir cenários de como atuar. Isso aqui são cenários, então, do planejamento de projeções de fogo, né, da ocorrência de fogo frente às mudanças climáticas e potenciais mudanças de uso da terra no futuro. E o que a gente mostra? Que são dois cenários climáticos, um menos impactante e um mais impactante, né? E olhando só para o clima mudando no futuro, né? O clima mudando ali para 2040, 2070, só a mudança climática vai causar um aumento, pode causar um aumento de ocorrência de fogo de 6% no cenário mais otimista a 27% no cenário pessimista.
E vejam vocês, a gente fala de mudança climática, mas o problema, é lógico que o homem contribui com as mudanças climáticas de forma muito intensa. Isso tem que ser combatido. Mas vejam vocês, a mudança de uso da terra, no cenário mais pessimista, pode causar 70% de aumento na ocorrência de fogo. Ou seja, se a gente muda a maneira com que a gente usa a terra, a gente já reduz aí em 50% a quantidade de fogo que a gente pode ter no futuro. Então, são ações de tomadas de decisão que têm um efeito rápido, né? Com fiscalização, com políticas públicas bem feitas, né? Com educação ambiental bem feita, que as gerações que venham entendam esse problema, entendam o prejuízo que isso dá e entendam que isso deixa elas mais pobres, a sociedade mais pobre. Né? E com isso a gente demonstra muito claramente que mudar o tipo, a maneira com que nós usamos a terra, nós conseguimos já reduzir em grande parte o fogo que poderia ocorrer, né? E devemos atuar aqui também em reduzir as emissões para reduzir essa potencial mudança climática que pode causar esse aumento de fogo. Então vamos para a parte final aí. Eu já me estendi bastante, mas acho que eu tenho mais uma meia hora aí para falar, né, Beth? Fique à Se eu não vontade. tenho, se eu não me engano. Não, tem Tá. sim, pode ficar à vontade. Que eu vou me empolgando aqui e aí a gente. Mas aqui eu quero deixar um tempo para a gente conversar, né? É, Aí o ponto é o seguinte: como que a gente mitiga essa degradação ambiental, né, para atingir a sustentabilidade? As coisas estão acontecendo, a gente tem que arrumar uma solução. Primeiro caminho, né, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que a gente tem que mudar o modelo de desenvolvimento atual. Não dá para ser esse modelo do século XVI, a gente tem que andar para o caminho do modelo de desenvolvimento sustentável. E para a gente atingir esse modelo de desenvolvimento sustentável, a gente precisa de uma gestão territorial, ambiental, bem feita, que é o quê? É você conseguir enxergar o país como um todo e conseguir planejar onde que você vai fazer as suas ações, seja para mitigar a degradação, seja para desenvolver áreas industriais, né? É um zoneamento, né? Uma coisa onde você consegue, então, manter as áreas preservadas, reduzir as áreas que estão sendo degradadas, utilizar áreas que estão improdutivas para serem produtivas, né? Então, o caminho é esse, essa gestão territorial ambiental, ela é fundamental. E o sensoriamento remoto, os dados de satélite, são essenciais para isso. E nós temos muitos satélites apontados para a Terra. Se a gente olhar aqui, existem cerca de 2.000 satélites ativos em órbita e 38% desses são 700, mais de 700, olhando para a Terra, medindo várias coisas, que nos permite, então, ter essa visão abrangente do território, entender os processos e construir soluções. Né? Nos últimos anos, esse gráfico aqui mostra, né, um aumento enorme do lançamento de satélites, né, que são lançados aí para o monitoramento ambiental, mas também para a parte de comunicações, que permite com que esse tipo de informação que nós estamos tendo aqui, essa interação que nós estamos tendo, chegue nos lugares mais remotos do país e do planeta, com os satélites de comunicação, e internet, etc. Então, é um avanço absurdo. Então, não tem por que a sociedade não lutar por uma melhor gestão dos seus recursos, visando uma maior equidade, né, de recursos entre as pessoas. Então, assim, a gente tem aquele monte de satélite. O INPE foi pioneiro, né, no mundo nesse tipo de análise. Não dá para contestar o que o INPE faz, pois dá para contestar porque a ciência ela é feita de hipóteses e análise dessa hipótese e paradigmas que são quebrados com o avanço do conhecimento. Tudo bem, mas que o INPE faz a melhor ciência possível, ela faz. O INPE faz, ele foi um dos pioneiros, né, no uso desses dados de satélite. O INPE surgiu em 1960, motivado pelas conquistas espaciais aí da União Soviética e dos Estados Unidos naquela corrida espacial,
né? Os soviéticos lançaram o Sputnik logo no final da década de 50. Os Estados Unidos foi atrás e começou aquela coisa de até colocar o homem à Lua, né? E junto com isso, né, o Brasil já pensava, né, o doutor Fernando de Mendonça e Júlio Alberto Moraes, o Fernando de Mendonça foi o primeiro diretor do INPE aí, eles já pensavam nisso, eles construíram a estação de rastreamento para rastrear esses sinais desses satélites, foram bem sucedidos. E em 1960 foi decretado, então, pelo Jânio Quadros, aí, a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, que foi o começo do INPE. Então, a gente está atuando na área desde 1960. E se vocês olharem, em 66, o INPE já tinha o projeto de meteorologia por satélite, já estava monitorando o clima por satélite. Em 69, o projeto Sensoriamento Remoto, que começou o treinamento para o monitoramento dos recursos naturais. Então, o que a gente está falando hoje de desmatamento, de degradação, de efeito de borda, as pessoas começaram lá na década de 70, nossos professores, tem vários que atuam ainda, né, no INPE, que é uma honra a gente poder compartilhar esse conhecimento. Então, são pessoas que conhecem o que estão falando, né? O Brasil foi o terceiro país do mundo a receber os dados Landsat. Em 72 já tinha o curso de mestrado, já são mais de 1.000 mestres formados que podem disseminar essa informação pelo país e pelo mundo, né? Tem o simpósio brasileiro que ocorrerá em 2023, que já tem aí, desde 78, tem 40 anos, né, o simpósio para discussão científica desses temas, né, e todos são convidados. Eu sei que tem professores aí internacionais aqui também estão convidados. O simpósio ele é simpósio brasileiro, mas ele tem um cunho muito internacional, com gente de várias áreas, vários países, Europa, Estados Unidos, né, África, as Américas, aqui América do Sul. Na década de 80, começamos o monitoramento de queimadas e desmatamento. Acho que vocês já tiveram, né, aulas com os professores aí que colocaram esses temas. E o doutorado desde de 98. Então, o Brasil está muito bem posicionado para essa liderança mundial, né, nesses temas ambientais, utilizando os dados de satélite, principalmente devido à sua extensão territorial, né? E aqui é só um exemplo dos satélites brasileiros, que depois eu vou colocar algumas imagens. Que a gente começou com os satélites de coleta de dados, o Brasil fabrica isso, poucos países do mundo fabricam satélites, o Brasil é um deles que fabrica satélite de coleta de dados. Depois começamos com a série Cibers, e o último a ser lançado aí em 2021, o Amazônia, né? E o satélite Amazônia 1, Cibers 4A e o Cibers 4 formam uma constelação de 3 satélites com o mesmo sensor, que é a câmera WFI. Poucos países do mundo têm uma constelação que aumenta a revisita, né? Você consegue revisitar o mesmo local mais vezes, né? Assim permite você evitar e minimizar o efeito de nuvens. Então, aqui são alguns exemplos. As pessoas às vezes não têm noção do que esses satélites brasileiros fazem, mas aqui o Cibers 4A, a câmera WPM, 2 metros de resolução, 2 metros de resolução, mostrando aqui a Baía de Angra dos Reis. Você vê os barcos, as ruas. Aqui pode ser utilizado para gestão urbana, de desastres naturais e assim por diante. Planejamento urbano, né? Favelas, etc. Isso aqui tem uma aplicação. Inclusive, a gente está usando junto com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná para verificar construções, para fazer monitoramento de obras utilizando o Cibers 4A, esse sensor de 2 metros. Aqui o Cibers 4, a câmera PAN de 8 metros, aqui o Maracanã, né? A gente pode ver aqui o Maracanã, no Rio. Também excelente sensor, só que é pancromático, né? Não tem as bandas, ele fica em preto e branco assim. O sensor, e aqui o WFI, né? Aqui as primeiras imagens do Amazônia 1, aqui um campo agrícola nas margens do São Francisco, a cidade do Rio de Janeiro, aqui a Restinga da Marambaia, né? Então, 60 metros,
que permite o monitoramento. Esse é o sensor usado para fazer o DT, né? A detecção do desmatamento em tempo real. Né? Aqui, ó, exemplo de queimada, e aqui exemplo de garimpo com a câmera MUX, tá? Na Amazônia. E aí vocês já ouviram muito sobre isso aqui, mas para você fazer essa gestão ambiental e territorial, você tem que ter capacidade de monitoramento e disponibilização das informações que o INPE faz utilizando os dados aí do PRODES e do DT por meio da plataforma Terra Brasilis, né? Aqui o DT, né, que dá os alertas diários de desmatamento, que é o dado utilizado para fiscalização, né, que o IBAMA e ICMBio podem usar para ir fiscalizar as áreas que estão sendo desmatadas. Né? Aqui tem o painel analítico do DT, que coloca diariamente aí quantos desmatamentos, quantas áreas desmatadas foram detectadas. Né? Aí distribui por município, por área de proteção, por estado. Aqui o programa Queimadas, né, que dá essa detecção dos focos. O Brasil é o único país que analisa 10 satélites diferentes, né, para gerar esses focos, porque os Estados Unidos analisa o deles, a Europa o deles, né, mas o Brasil ele pega todos os satélites que são disponibilizados e analisa, então você tem foco de vários satélites. Vamos lá. E aqui realmente é a última parte, né? Que eu busco algumas soluções mostrando os exemplos. Então, assim, baseado nesse contexto todo de problemas e técnicas e instrumento que nós temos, né? A gente tem que buscar soluções. E muitas das soluções atualmente estão baseadas, são essas soluções baseadas na natureza, que é um equilíbrio entre você encontrar as áreas que precisam ser restauradas, áreas que precisam ser protegidas, uma infraestrutura que minimize impactos, a gestão de áreas produtivas, como, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, tentando minimizar as emissões em áreas agrícolas, visando implementar sistemas agroflorestais, por exemplo. Né? Então, essas são as soluções baseadas na natureza e elas servem como um balizador para a gestão da paisagem, que foi colocado aí no começo. E aí, resgatem aquele número lá. Qual que é o número da área no país? Né? Vou esperar que eu estou conseguindo ver aqui o que vocês estão digitando. Vocês lembram do número aí aí, ó, pronto. 35 milhões. 34, Isso. 831, 743 hectares. Perfeito. Vamos lá, 35 milhões fica mais fácil aí de hectares. Agora veja esse mapa aqui, que é um dado do Lapiga, laboratório lá da Universidade Federal de Goiás, que eles fazem o Atlas Digital de Pastagem Brasileira. Eles mostram primeiro, existe 180 milhões de hectares de pastagem no país. Esses 180 milhões de hectares é produzido menos de uma cabeça de gado por hectare. Ou seja, só em relação a cabeças de gado e produção pecuária, dá para aumentar em muito a produção pecuária com a área que a gente tem. Ou seja, não justifica abrir a Amazônia. Desses 180 milhões, 40%, ou seja, 75 milhões de hectares, que é o dobro da área plantada com soja, que gera aqueles 500 milhões de reais anuais aí, de exportação, que contribui com aqueles 500 milhões. 500 bilhões, né? 500 milhões não, desculpa, 500 bilhões de reais, né? Que contribui com aqueles 500 bilhões de reais de exportação, né? 75 milhões de hectares estão degradados, não produzem nada. E você quer falar para mim que a gente tem que abrir a Amazônia para aumentar a nossa produção agrícola? É piada, né? Com 75 milhões de hectares que a gente poderia realmente aumentar essa produtividade, restaurar, né, dentro daquelas soluções baseadas na natureza e utilizando até o que nós propomos, né, dentro do nosso NDC, que é restaurar uma quantidade grande de pastagem. Vamos restaurar essas pastagens e produzir, parar de desmatar a Amazônia. A gente consegue, aí, com técnicas de lógica booleana, integrando os dados espaciais de satélites, dados geoespaciais aí de qualidade do solo, de terreno, por exemplo,
demonstrar quanto de áreas legais elas existem para a produção, expansão da produção agrícola, que foi um exercício feito para a Amazônia, uma tese da Denise Martini, que foi minha aluna de doutorado. Ela mostrou que na Amazônia existem cerca de 200 mil quilômetros quadrados. Essa área é equivalente ao estado do Paraná, né, que estão potencialmente disponíveis para agricultura, legalizadas, tá? Só que nós não queremos emitir, a gente quer reduzir as emissões de carbono. E nessas áreas legalizadas, você tem áreas que são pastos degradados e tem florestas secundárias, florestas que estão crescendo naquelas áreas degradadas, aquelas áreas que já foram desmatadas. E essas florestas que estão crescendo, elas absorvem carbono. Então, o que a gente deveria fazer? Manter essas florestas absorvendo carbono, porque esse carbono ele pode entrar na discussão toda de pagamentos por serviços ambientais e no mercado global de carbono, que está sendo discutido também internacionalmente. Então, todo o carbono que é acumulado nessas florestas ele pode ser negociado. E a gente poderia investir, então, na expansão agrícola e na melhora das pastagens, só nessas áreas que não tem floresta. Só essas áreas na Amazônia, elas correspondem a 2 estados do Rio de Janeiro, como se a gente plantasse os 2 estados do Rio de Janeiro todo. E você ainda quer abrir mais área na Amazônia? Não faz sentido. Além daqueles 75 milhões de hectares degradados no resto do Brasil ali, né? Contando com isso aqui, tá? O sensoriamento remoto ele permite esse inventário do que a gente tem de áreas crescendo em áreas desmatadas, de florestas crescendo em áreas desmatadas. Aqui é outro estudo do Celso mostrando no Brasil quanto tem de floresta secundária e quantas essas florestas absorvem, porque isso aqui a gente pode usar lá naquele NDC para reportar o quanto foi emitido ou para planejar, usando, por exemplo, dados do Cadastro Ambiental Rural, falar quanto que uma propriedade está acumulando de carbono, sabendo a idade dessas florestas secundárias. Então, permite esse mapeamento. A gente consegue, com dados, isso aqui é dado de radar, a gente consegue ver o crescimento das florestas secundárias ao longo do tempo. E aí a gente consegue fazer um balanço de carbono. A gente vê quanto que as florestas estão crescendo nessas áreas desmatadas. A pessoa desmatou a área e abandonou, aí a floresta cresce. Então, com esse dado aqui, a gente consegue saber quanto está crescendo por ano. E, ao mesmo tempo, como o dado de satélite ele é ao longo do tempo, isso aqui são 30 anos de dados aí do Landsat, que a gente publicou aqui da minha outra aluna de doutorado, a Viola Henrich, da Universidade de Bristol, na Nature Communication, ela consegue ver também o desmatamento dessas áreas. E aí, a gente consegue, então, fazer o balanço. Quanto está crescendo, quanto está ganhando de carbono e quanto está perdendo. O balanço líquido, que é esse mapa aqui, a gente consegue falar, nessas áreas em azul a gente está ganhando carbono, a gente pode, então, receber recursos por isso dentro desse esquema de pagamentos por serviço ambiental. E o dado de satélite, o LiDAR e dados de altíssima resolução, eles permitem, por exemplo, também a gestão florestal. Então, se a gente quer fazer uma gestão florestal que seja certificada, que tenha um selo, que seja exportada, né, de forma legalizada, que a gente evite que tenha compra de madeira ilegal e que fomente o mercado ilegal de madeira, o sensoriamento remoto ele pode contribuir, né? Isso aqui são áreas, né, de concessões florestais, né? E nós utilizamos dados de altíssima resolução e LiDAR, aqui é o dado de altíssima resolução, aqui o LiDAR, para mostrar áreas onde você está retirando madeira. Então, você consegue ver se você está retirando a madeira dentro das áreas de concessão, que são essas áreas achuradas, se tem retirada fora das áreas de concessão, se o número de árvores e o volume de madeira ele tá de acordo com o plano de manejo daquela área. Então, a gente consegue fazer um negócio muito bem feito se a tecnologia for utilizada e se tivermos pessoas que saibam utilizar e que saibam o valor desse tipo de tecnologia para o seu empreendimento, né, para o seu retorno financeiro. E conseguimos também, com esses dados de alta resolução, utilizando a inteligência artificial, mapear espécies vegetais. Aqui é um exemplo de espécies da Mata Atlântica, essa Tibuquínia pulcra, né, que é uma espécie que indica degradação florestal, mas você pode mapear a espécie, por exemplo, aqui nesse outro, que são palmeiras, onde tem açaí, onde tem babaçu, onde tem espécies de interesse econômico para a gente desenvolver
a bioeconomia na região tal. E com isso a gente consegue, então, mapear áreas onde permitam, por exemplo, o desenvolvimento de plantas industriais para explorar uma determinada espécie que produza um óleo essencial para a indústria farmacêutica ou para a indústria de cosméticos. E com aqueles dados lá de efeito de borda e tal, a gente entendendo aquilo, a gente também pode falar, ó, o desmatamento nessa área ele deve ser feito assim, ou ele não deve ser feito, ou aproveita essa área dessa maneira, e com isso a gente consegue, então, ter o planejamento territorial ambiental de uma forma muito coerente, utilizando as tecnologias que o Brasil já domina, já desenvolve, com o corpo de profissionais que são formados no país e que passam essa informação para as gerações as gerações futuras, né, que tem um papel fundamental em absorver esse tipo de tecnologia de ponta e aplicar para o desenvolvimento nacional e uma estabilidade planetária global, onde o Brasil tem um papel essencial. E aí eu deixo a lição, né, eu estou martelando nessa tecla aqui há várias palestras, né, eu apresento muitas dessas coisas várias vezes para diferentes públicos, né, mas eu falo, a primeira lição é que a gestão dos recursos naturais apoiadas pelas geotecnologias gera inúmeras oportunidades para o Brasil liderar o mundo ao desenvolvimento sustentável, rumo ao desenvolvimento sustentável. Isso já combate as mudanças climáticas. Então, preservar os recursos naturais nos garante voz ativa na política mundial, né? A gente demonstrando que a gente tem essa capacidade de gerir os nossos recursos naturais, a gente automaticamente vai poder colocar a nossa voz nesses debates internacionais e colocar a nossa posição, né? A gente tem que olhar essa questão do desenvolvimento sustentável como uma oportunidade, não como uma ameaça dos países estrangeiros à soberania nacional, que eles querem atrasar nosso desenvolvimento, porque nós temos a melhor capacidade de mostrar como se desenvolve dentro desse novo cenário. Não existe país que tenha capacidade melhor que o Brasil. E aí, a outra coisa que eu gosto de deixar é o seguinte: o desenvolvimento do Brasil depende das tecnologias. Essas tecnologias ela depende da indústria para, né, gerá-las. E essa indústria depende de energia e depende também das pessoas. E a energia, principalmente, e as pessoas dependem de água. E para manter essas pessoas, nós dependemos de alimento. Então, tudo depende da gestão ambiental e territorial competente para garantir o futuro do país, porque sem o meio ambiente a gente não tem água, a gente não tem energia, a gente não tem alimento, a gente não vai ter as pessoas, a gente não vai ter a indústria, a gente não vai ter a tecnologia que é necessária para essa mudança de paradigma. Tá? Muito obrigado e eu estou aberto ao debate aí, ansioso para debater com vocês as questões. Muito obrigado a todos. Nossa, Aragão, só aprendo. Cada vez que eu assisto você falando, que eu escuto e observo, eu só aprendo com você. Muito, muito obrigado pela clareza da exposição e principalmente mostrando o potencial que o país tem, né, tanto de pessoas como de capacidade técnica para levar esse trabalho adiante. Pessoal, vou pedir para todo mundo abrir as câmeras, pode abrir o microfone. Vamos bater uma foto de todo mundo, né, para depois compartilhar. E vamos aproveitar para questionar o doutor Aragão, né? Aproveitar esse momento que ele está dispondo de ter o contato com vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham referente ao tema abordado, tá bom? Fernanda? Nada. Tem algumas perguntas durante a palestra. Deixa eu, então, primeiro fazer as perguntas e eu abro para vocês. A Maria do Sol, acho que ela é do Paraguai. Ela pergunta, no slide antes quando você mostra a área de soja, né, ocupada pela soja, ela pergunta, a área do Paraguai, o que acontece lá na região dela? Tem algum levantamento aqui no Brasil? Então, esse estudo, ele pega, né, a região amazônica, a bacia do Prata, desce ali um pouco, e mostra também potencial redução de chuva aí de cerca de 10 a 20%.
né? É porque essa região mais ao sul, ela tem uma influência também do Atlântico Sul, né? Porque o problema da região mais ao norte central do Brasil é que as massas de ar, elas do Atlântico Norte, e aí elas cruzam a Amazônia, batem nos Andes e descem para aquela região, né? É mais central. Então, o Paraguai ele vai sofrer um pouco, e no Paraguai eu sei que tem uma expansão muito grande de soja também na região ali. Não, na Bolívia tem bastante. Paraguai eu não sei como é que está essa expansão de soja, mas eu acho que tem também. E vai pegar parte essa redução de chuva vai pegar parte da América do Sul, ali na fração oeste também, né? Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de abordagem. É que esse estudo que eu mostrei foi mais relacionado à região amazônica mesmo, mas dá para fazer um estudo similar, abrangendo a América do Sul como um todo, né? Aí teria uma resposta um pouco mais direta, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que vai reduzir a chuva e a redução de chuva diretamente implica numa potencial redução da produtividade agrícola. Tá. O Clemes Silva Souza, ele pergunta, os picos de 94 e 2004 de desmatamento, tem alguma explicação? É, assim, as perguntas relacionadas ao desmatamento, elas são bem complexas, né? Porque isso tem relação não só aos momentos históricos dentro do país, como também a economia global e o posicionamento nacional dentro dessa economia. Por exemplo, acho que o Cláudio Almeida ele deve ter falado, por exemplo, na década de 70, né, 70, 80, o desmatamento amazônico ele era muito elevado porque incentivava a colonização da região, para a gente ocupar aquela região, e, na verdade, o monitoramento por satélite era feito para ver se desmatou. A gente queria saber, o cara desmatou, tá, então tá bom. Né? E foi, então, só que aí você tem muita variação no preço das commodities agrícolas, né? Por exemplo, no início dos anos 2000, teve um boom de preço de commodities agrícolas. A soja, por exemplo, foi quando ela começou a entrar na Amazônia, no início dos anos 2000, e gerou aquele pico altíssimo, né, nesse início do período. Só que, ao mesmo tempo, já tinha esse debate da questão das mudanças climáticas e do potencial da Amazônia de absorver o carbono atmosférico, minimizando o impacto das mudanças climáticas globais. Então, o mundo inteiro resolveu repensar, né, ou atentar a esse distúrbio que nós estávamos causando na Amazônia e o potencial de aumento dos impactos das mudanças climáticas. E aí foi quando foi colocado em prática o PPCDAN, que foi aquele plano, né, para prevenção e controle do desmatamento em 2004, e o desmatamento teve aquela queda grande, né, que foi demonstrada. Tá? Então, assim, a modelagem do desmatamento ela é muito complexa, né? Porque ela tem variáveis externas relacionadas ao mercado de commodities agrícolas, atualmente muito voltado à criminalidade mesmo, se expandindo devido à grilagem de terra e a criminosos vendo oportunidades futuras de poder vender aquela terra baseado nesses projetos de lei que dão a entender que sempre vai ser legalizado. Então, você tem esses problemas que ocorrem, né? Externos, internos, falta de fiscalização muitas vezes, né? Então, ele é variável. Tá? Mas no início, anos 80 era mais relacionado à colonização da Amazônia e início dos anos 2000 relacionado ao boom das commodities agrícolas. A Josiane Carina, ela pediu para a referência dos artigos que você apresentou.
Mas eu acho que todos os slides têm a referência embaixo do slide, né? Vocês vão receber a apresentação dele em Exatamente. PDF, tá? Exatamente, Beth. Eu posso compartilhar a apresentação em PDF e em todos os slides tem a referência que vocês podem resgatar, tá? Eu só antes de passar para outra pergunta, eu gostaria de colocar um ponto aqui, que assim, tudo que eu falei, né, é a minha visão, né, a minha construção do que eu entendo, né, baseado na ciência, nos dados e nas análises que fazemos e nas conjunturas aí nacionais e internacionais sobre o problema e como devemos resolver, mas nada disso é um ponto absoluto, né, que todos devem seguir. Eu acho que, mais do que tudo, acho que as pessoas devem ver, escutar, analisar, concordar ou discordar, mas que utilizem isso para refletir um caminho melhor para o país e para a sociedade, para o planeta como um todo, né? Então, acho que é mais nesse sentido que eu coloco todas essas opiniões e os dados que são derivados de ciência de ponta aí, bem feitos. O Wallace Teifa, primeiro levantou a mão, ele quer fazer uma pergunta. Wallace, você pode fazer a questão? Você... Tá todo mundo me ouvindo, professora? Tá ótimo, Sim, som. sim, perfeito. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela ótima explanação aí, professor Luiz, do INPE, né? Assim, eu confesso que eu fico... Eu vou fazer a pergunta, mas preciso falar sobre isso antes. Eu confesso que Vai lá. os instrumentos aí no seu lugar de fala aí, eu sei que você deve ser músico, então você junta as duas paixões, música e natureza e tal. Quando eu vejo esses dados, né, do que está acontecendo no Brasil, né, eu fico angustiado porque o Brasil sempre volta, o Brasil tem todo um potencial para ser um país de ponta, tem muita gente qualificada, mas sempre com essa ideia de primarização da economia, de ficar sendo vendedor de commodities, né? Os países ricos querem outra coisa além disso, eles querem manter o padrão de vida deles às custas da riqueza dos outros sempre, né? Aí existem várias ideias que eles jogam para manter isso, né? E eu, particularmente, eu não acredito em desenvolvimento sustentável, porque dentro do sistema, talvez capitalista, não tem como proteger o que nós chamamos de natureza dentro desse sistema. Para mim, eu não acredito em desenvolvimento sustentável. Então, isso me causa angústia, a questão dessa volta sempre da reprimarização, da destruição dos ambientes para manter esse lance de riqueza só lá para fora, de não olhar o mercado interno, de olhar nada aqui dentro, né? Então, analisando essa questão, qual é a visão do senhor? A questão de mudanças climáticas são muito analisadas dentro da ideia de antropoceno, né? E eu vejo o antropoceno como algo parecido com o desenvolvimento sustentável, porque ele põe a culpa no ser humano, mas quando você põe a culpa em todo mundo, parece que ninguém tem culpa, né? Se você botar a culpa em todo mundo da mesma maneira, parece que ninguém tem culpa, né? Parece que é outra armadilha, talvez assim, ideológica, para desresponsabilizar, vamos botar assim, quem tem mais culpa das mudanças climáticas, da destruição ambiental, enfim, nos países tipo o Brasil ou no mundo todo, né? Dentro dessa ideia de Não, capitaloceno, por exemplo, não seria uma ideia mais apropriada? como é que é o final? Pode repetir, por favor? Capitaloceno não seria uma ideia mais apropriada? Assim, é fantástica a sua colocação, entendeu, Wallace? Esse é o debate. Só que, na minha visão, acreditar ou não é uma coisa, porque assim, a gente vê que é difícil realmente a gente caminhar nessa direção de desenvolvimento sustentável, mas se a gente não caminhar nessa direção, a gente vai ter um problema, isso eu posso afirmar. A gente vai ter problema com a saúde das pessoas, a gente vai ter problema com a questão da disponibilidade de alimentos, a segurança alimentar das pessoas. Pode não ser no Brasil, mas a gente vai gerar mais desigualdade no planeta como um todo, vai ter mais gente morrendo em vários lugares.
A gente vai causar problemas para o Brasil, em particular, com a segurança energética, porque a nossa matriz energética ela é muito baseada em recursos hídricos, né? Então, assim, não é questão de acreditar ou não, a gente tem que lutar e tem que martelar nessa tecla para que a gente consiga melhor manejar o nosso meio ambiente para garantir esse equilíbrio entre a economia e a sociedade, tá? Aí vem a questão do capitaloceno, que é interessante também. Depois eu vou falar do antropoceno, que eu também achei interessante a sua posição. O capitaloceno, ele faz sentido, é o que acontece atualmente, as pessoas estão buscando recursos infinitos de forma rápida, só que os recursos eles não são infinitos, eles vão acabar uma hora, né? Tudo bem. Não tenho nada contra capitalismo nem nada. Eu acho que é assim, eu gosto da questão da meritocracia, eu acho que isso é super importante. Mas se a gente pensa, por exemplo, de que o capitalismo ele é focado no mercado, né? O mercado ele é baseado no que o consumidor exige. Tá? Você colocou uma parte, as nações capitalistas elas podem querer manter a hegemonia, mas eu morei 10 anos na Inglaterra, eu conheço as pessoas que moram lá, a sociedade. As pessoas, o mercado consumidor exige produtos que são livres de desmatamento, são mais limpos, têm uma menor pegada de carbono, então eles até priorizam, não que a soja não venha do desmatamento, ou alguma agricultura não venha do desmatamento. Na Inglaterra, por exemplo, eles priorizam a fazenda do vizinho dele ali. A tendência é essa, é buscar mercados mais locais. A sociedade global está pensando dessa maneira. Eu sei que tem gente achando que pode até ter essa questão dos países tentando manter a sua hegemonia. Mas o que eu digo é, se o Brasil conseguir implantar um sistema sustentável que seja uma vitrine para o mundo, o Brasil vai conseguir cobrar desses países. Vai falar, vocês desmataram, vocês emitiram muito mais do que o Brasil até hoje, e o Brasil está fazendo isso aqui. Ó. O Brasil emitiu menos até hoje, historicamente, e o Brasil ainda está apresentando soluções para manter a maior área de floresta, para manter os seus recursos hídricos, para garantir a alimentação mundial. Então, é uma questão de você dar o exemplo, né, de fazer as coisas certas. E o que você falou está certo. Essa questão do antropoceno botar a culpa em todo mundo de forma igual acaba que ninguém faz nada. Identificar as pessoas é melhor. Né? Aqui nós podemos identificar no país, demonstrar também para os outros países, mas eles têm ciência, né? Por exemplo, os europeus e americanos, eles têm ciência do que eles já fizeram para o planeta. Né? Então, é uma questão também muito diplomática. Então, tem que ter diplomacia, não adianta também. É o que eu faço aqui. A minha fala, o jeito que eu exponho as coisas, é uma fala aberta para todas as áreas e todas as dimensões ideológicas possam opinar, porque a solução ela não vem de um lado só. A solução ela é uma solução conjunta, o tema é muito complexo. Então, a diplomacia eu acho que é essencial nessa questão também, e por isso que eu insisti várias vezes. Eu acho que o Brasil é a pessoa que é o país que deve ir expondo essas ideias. Entendeu? A gente não pode deixar os outros falarem ou deixar pessoas que acham que aquilo é daquele jeito imporem a gente aceitar aquilo, não. Vamos falar o que a gente sabe para as pessoas lá fora, para a gente colocar a nossa posição e a gente negociar esse desenvolvimento. Então, acho que é mais por aí a questão. Acho que vai muito nessa questão mais diplomática, de conversa e demonstrar que a gente tem essa capacidade, que a gente domina a gestão do nosso território. A partir do momento que a gente mostrar o domínio da nossa gestão sobre o nosso território, a gente vai ter muito mais voz lá fora e vai conseguir impor a nossa vontade sobre os outros países. Tá? É assim que eu vejo, mas muito boa a sua colocação, muito legal, muito obrigado. Tem uma pergunta. Oi, fala, Wallace. Que as elites, né, do Brasil em geral, elas são muito complexadas, né? Elas insistem nessa questão de não ter essa questão de soberania, né? A gente tem que aprender a votar, cara. Isso aí é essencial.
Tem que saber como votar, porque quem determina o futuro são os tomadores de decisão. Não adianta eu ficar gritando aqui se eu não tenho a caneta para falar o que tem que fazer, né? Então a gente tem que botar bons representantes que tenham essa visão e consigam encaminhar o país na direção adequada que a sociedade vê como mais adequada. Os atuais, Tem esse a Bruno lá pergunta. falando que as elites mundiais já deixaram, já não tem mais jeito, que agora todo mundo foi abandonado, que eles já estão arrumando outros jeitos de continuar mantendo aquilo aí, ficarem naqueles condomínios de alto luxo, nos lugares mais ricos, ir para outro país, outro planeta, e que se exploda. Esse negócio de planeta é um absurdo, cara. O planeta que a gente tem é esse aqui, não adianta. Vai para Marte, tu vai chegar lá, só vai ter areia. Tu vai querer fazer o que lá? Vai morrer todo mundo. Coisa aí. Bom, boa tarde, Obrigado, professor. Wallace. Obrigado. Boa tarde. Então, na sequência, tem a pergunta do Sidney, depois vem o Antônio Vinícius Ozzy Galvão, depois a Fabi Barreiros. Sidney, você pode fazer a colocação? Oi, Beth, professor Luiz, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, tá Sim, sim. ótimo. Sim, obrigado pela apresentação, mais uma vez, uma excelente oportunidade que estamos tendo e sou muito grato. Os dados são fantásticos, ler os papers vai estimular ainda mais o uso dessas informações e nos apropriar ainda mais de dados, né, que suportam o debate com aqueles que defendem o contrário, né? Acho que contra dados não há argumento. Aí eu só fiquei curioso com relação, Luiz, referente o cruzamento dos dados das queimadas, dos aerosóis, em um daqueles artigos com os números de internações do SUS. As internações, por isso que eu falei que eu queria ter lido o paper, mas a curiosidade é maior. As internações são vinculadas às doenças respiratórias causadas por aquele período ou entrou no pacote todas as doenças? Só essa Ah, curiosidade. não, perfeito. São doenças respiratórias e ali a gente ainda fez só para crianças menores de que 5 anos, porque você tem as populações mais vulneráveis são as crianças menores que 5 anos e idosos, né? E a gente trabalhou com a parte das crianças. Então, é só relacionado a internações por doenças respiratórias, tá? E aí foi utilizada uma regressão geográfica, porque as doenças respiratórias, a gente utilizou os dados por município, né? E aí a gente agregou todos os dados por municípios e utilizou uma regressão geográfica para ver essa relação do IDH com o aerossol, né? E as queimadas. Perfeito, parabéns pelo estudo. Obrigado mais uma Tá? vez. Só deixar uma mensagem aqui também, aproveitar a pergunta, é que o Brasil é um dos poucos países que tem essas bases de dados abertas, né? Então, assim, são dados do IBGE, de censo, dado de saúde, tem esses dados de sensoriamento remoto todos abertos, e isso é uma arma, eu diria, para a sociedade poder questionar até os próprios dados que estão abertos e validar os dados, né? Porque os dados são colocados abertos, às vezes contêm erros e eles podem ser checados. Então, isso nos garante aí uma força muito grande, né, da própria sociedade em correr atrás e buscar essa informação e auditar as instituições públicas. Então, assim, o Brasil ele está muito avançado nisso, a gente tem que tirar vantagem disso. Obrigado, Sidney. Tem a pergunta do Antônio Vinícius Ozzy Galvão. Abre o microfone e pode falar. Nada. Boa tarde, professor. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar ouvindo o senhor aqui, muito rica a palestra do senhor. A minha pergunta é o seguinte: depois de tudo que o senhor falou aí, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país ele está perdendo essa corrida nessa questão da sociedade do conhecimento que a gente vive, e a gente tem a tecnologia e tem a biodiversidade, né? Infelizmente, a gente está trocando a nossa biodiversidade por commodities. Graças a Deus que nós produzimos, né, alimentos, senão nós teríamos que importar. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: como que o senhor vê essa discussão hoje
na preservação da floresta e na relação da produção do alimento? Excelente, Antônio. Eu acho que esse é o debate, né? Assim, a produção de alimento, a gente tem a Embrapa, né? O Brasil ele é muito avançado na produção de alimento. E se a gente pensar, produção é produtividade vezes a área. Ou seja, a gente pode aumentar nossa produção de alimento ou aumentando a área plantada ou aumentando a nossa produtividade agrícola, que é a capacidade daquela planta crescer dentro de uma unidade de tempo. E aí vem a parte da tecnologia que você falou. Atualmente, dentro desse contexto que a gente sabe que a gente tem que reduzir a emissão de carbono, a gente não pode desmatar. Isso é a primeira coisa, a gente tem que parar de desmatar. Só que o mundo tem que comer também. O Brasil ele faz esse papel com brilhantismo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que ter tecnologia na agricultura, que já tem muita, né? Tem que ter mais. Por exemplo, a recuperação daqueles 75 milhões de hectares de área degradada, de pastagem degradada, vão exigir tecnologia e vão necessitar do que a Embrapa desenvolveu para isso. E você vai precisar também muito engenharia genética, toda a parte desse conhecimento aí, da parte de biologia vegetal e tal, para adequar espécies a climas mais quentes, a áreas, né, com solos diferenciados, né? Então, essa é a relação, digamos, agricultura-tecnologia. Então, a gente deve aumentar a nossa produção com tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente deve preservar as áreas que estão atualmente em pé, aí estão preservadas. Acho que não tem justificativa no momento para mexer nessas áreas. Mas, para isso, você tem que, de alguma forma, encontrar um mecanismo que possa, né, subsidiar os proprietários a manter aquela área preservada, né? Porque um proprietário ele não vai manter uma área preservada se aquilo não pode trazer sustento para ele. Então, aí vem a questão da necessidade da regulamentação dos pagamentos por serviços ambientais. Isso aí já está começando no Brasil, já tem alguns exemplos, já tem a política nacional para isso aí está começando aos poucos. E o Brasil, dando exemplo de que está preservando e tal, ele deve ter a voz ativa para idealizar o mercado global de carbono. Porque a gente tem que falar dentro desse mercado global de carbono de forma que as pessoas não paguem $5 por tonelada de carbono preservado. Porque $5 por tonelada de carbono preservado não garante o mesmo retorno financeiro que, por exemplo, uma produção de soja, né? E isso aí você tem que balancear com toda a questão de crédito agrícola. Os bancos atualmente, porque assim, você tem que incentivar o produtor, mas talvez você não tenha recurso suficiente para fazer isso. E aí, dentro dos créditos agrícolas, você pode ter um subsídio que não venha do setor talvez privado, mas venha do setor público, onde o crédito ele é associado à manutenção de uma fração de uma área preservada, né? Os bancos, o Banco Central, o BNDES, todos eles estão atuando já nessa área de crédito agrícola, seguro agrícola, olhando essa parte climática, de mudanças climáticas. Então, porque dá trabalho. O mais simples é você abrir a área ali, detonar tudo e plantar. Porque a gente vai ter que construir um novo sistema que se adeque a essas necessidades, que é o que você está colocando aí, ter a agricultura, ter a preservação, mas que tudo isso seja remunerado, né? O Fundo Amazônia ele já fez algumas iniciativas, né, que remunerava pela preservação, mas só, por exemplo, o Brasil ganhou 3 bilhões de reais mostrando aquela redução de 2004 a 2012. Aquela redução, o recurso da Noruega, Alemanha e parte da Petrobras também foi para o Fundo Amazônia. Tá? Então, a preservação gerou uma quantidade grande de recursos, mas tem que gerar mais. Esse recurso ele não é suficiente ainda para manter. Então, a gente tem que agregar valor, não é porque a gente está trabalhando só com carbono, só que aquele carbono tem água, tem biodiversidade, que aquilo gera patente, gera
produtos farmacêuticos, gera produtos cosméticos, né? E assim vai. Então, a gente tem que criar esse novo sistema. E não é fácil, tá? Não estou dando a solução, talvez não sei nem se o caminho certo é esse, mas o que dá vendo com as políticas, com os dados, com os debates internacionais que eu participo, eu estou vendo que o caminho é mais ou menos por aí. É tecnologia, conservação, né? E manutenção dos recursos naturais que vão manter o que está preservado e vão manter segurança hídrica, alimentar, energética para o país. Muito obrigado, viu? Parabéns aí ao senhor a palestra e parabéns ao INPE. Obrigado, Antônio. Então, tem a pergunta da Fabi, depois vem a Nadir, em seguida a Elisângela, tá bom? Fabi, pode abrir o microfone e falar. Fabi Ribeiro, Barreiros, quer dizer. Não estou escutando nada. Eu também não, deve estar com algum problema. Se quiser, pode fazer a pergunta por escrito. Nadir, você quer fazer a pergunta, então? A conexão dela parece estar fraca, Beth. Olá, tudo bem, professor? Tudo bem. Tá me ouvindo? Tranquilo? Estou ouvindo, está um Adorei pouquinho sua baixa, fala. mas eu estou ouvindo. Adorei. E agora, melhorou? Melhorou. Adorei sua fala. Você fala conectado uma palavra com a outra que nem respira. Parabéns. Não deixa a gente nem cochilar. A minha pergunta, até coloquei ali por escrito, né? Na verdade, ali uma opinião. Será que nós, enquanto sociedade brasileira, nós vamos conseguir evoluir no comportamento do desenvolvimento sustentável, na velocidade da destruição? Vocês só fazem pergunta de prova, né? Primeiro, muito obrigado aí. Assim, essa palestra eu venho treinando há várias oportunidades e assim, a gente sempre tenta melhorar, né? Porque se a informação passada não for clara, a gente perdeu o nosso tempo, né? Porque eu acho que, ainda mais para pessoas que vão passar essa informação para frente, é muito importante. Agora, a taxa de mudança, realmente a gente tem que acelerar o que a gente está fazendo, né? No jeito que está, igual eu mostrei, se a gente projeta o desmatamento linearmente do jeito que a gente está andando de 2012 até agora, a gente está andando no caminho inverso do que deveria ir, né? Então, de forma clara e rápida, vendo o que está acontecendo, a gente não vai conseguir mitigar o problema, né, antes de que ele cause um problema muito maior com o que a gente está fazendo, né? A gente realmente tem que rapidamente tentar conscientizar o maior número de pessoas. E para que essas pessoas, como eu falei, a gente tem que aprender a votar, realmente a gente tem que aprender a votar e buscar as pessoas que vão trabalhar nesses temas que nós enxergamos como prioritários atualmente, né? Não adianta ir numa corrente diferente, porque isso não vai resolver o nosso problema. E a maior preocupação, assim, eu sou biólogo, gosto da natureza e tal, mas o que eu vejo é a implicação na economia brasileira, principalmente porque a gente tem uma matriz energética que é muito pouco diversificada. A gente perdeu muito tempo nessa diversificação da matriz energética. A gente já deveria estar mais diversificado. Portanto, nós estamos muito vulneráveis a essas oscilações climáticas que estão atualmente atingindo o país, não só na questão de falta d'água, mas também o excesso de água que aí vai para o caminho aí dos desastres naturais, né, que nós também não estamos preparados para isso, né? Então, a preocupação é grande, eu acho que a gente tem uma missão, um trabalho de formiguinha, cada pouquinho que cada um faz, eu acho que tem um resultado muito grande quando olhado em conjunto, né? Então, acho que todo mundo deve trabalhar rápido, tentar comunicar, aproveitar que existem essas ferramentas atualmente de comunicação, né? Que eu acho que foi o maior benefício da pandemia, apesar da pandemia ter sido desastrosa, ter causado esse impacto horrível aí em tirar vidas, etc. Ela permitiu com que muito mais pessoas acessassem essas ferramentas aqui de comunicação que nós estamos acessando. Inclusive o negócio do Instagram que eu falo, agora eu fico no Instagram lá, eu mando, faço post,
eu falava, nunca vou usar isso. Mas eu falei, não, mas não tem jeito, porque o nosso caminho é comunicar. A gente só vai vencer isso comunicando, né? É lógico, com tecnologia, demonstrando isso, aplicando e fazendo com que as pessoas utilizem, mas a comunicação é essencial, principalmente porque é um problema que não vai acabar agora, é um problema que vai continuar ainda por muitas gerações e só vai se agravar. Só acrescentando aí um contexto da sua fala, se me permite, eu sou professora de alunos da escola básica já há um bom tempo, e eu noto que as imagens, né, quando você leva uma imagem daí do INPE mesmo, né, que nós temos tanta disposição, elas têm uma importância de uma leitura para o aluno muito maior se eu falasse 50 minutos sobre desmatamento, sobre queimadas, né? Quando a imagem é posta, tem um valor, uma compreensão muito grande. Então, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigado, mãe. A gente está chegando meio em cima da palestra da Yara, então vamos fazer mais 3 perguntas que eu acho que a resposta é até rápida. Da Elisângela, pode abrir o microfone, depois vem a Alice e por último a Luciana, tá bom? Vou falar rapidinho que eu tenho que sair às 6 horas também, que eu tenho outra reunião. É. Qualquer coisa, pergunta aí para a Yara, que a Yara também é Resolve. boa aí nessas questões aí. É bióloga, trabalha com fogo. A Elisângela não está falando, então vamos passar para a Alice. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Adorei. A minha pergunta é um pouco mais objetiva, então vai ser rápida. Eu queria que o senhor elencasse, se possível, alguns projetos de bioeconomia na Amazônia que estão tendo suporte do sensoriamento remoto. Agora você me pegou com uma pergunta difícil. Eu sei que no Amapá tem um projeto com castanha do Pará, né? Mas o sensoriamento remoto ele ainda não está sendo muito usado, sabe por quê? Porque muitos desses projetos eles precisam de dados de altíssima resolução, né? Tem a questão do óleo de palma no Pará, né? Que o sensoriamento remoto é usado para quantificação diária, por exemplo, o pessoal da Embrapa Amazônia Oriental utiliza. Mas eu acho que o sensoriamento remoto ele pode ser ainda utilizado de uma forma mais intensiva, principalmente porque o óleo de palma é plantação, mas assim, para esse tipo de bioeconomia que depende da coleta da coleta dos materiais na floresta, a gente precisa desenvolver mais. Isso aí é muito incipiente, não está sendo usado de forma abrangente. Porque para identificar espécies, inteligência artificial, aquele caminho que eu mostro naqueles últimos slides, seria fundamental, mas precisa da disponibilidade de imagens de altíssima resolução. Aí eu coloco, o Brasil é o único país que disponibiliza imagens de altíssima resolução de graça, que são aquelas imagens do CIBERS, tá? Do sensor WPM. As outras são pagas, então às vezes torna complicado você utilizar essas imagens. Tá? Então, ainda é muito incipiente, eu não consigo elencar diretamente o que está sendo usado com sensoriamento remoto para fazer o planejamento, né? Agora estão pensando em utilizar o sensoriamento remoto para você fazer o pagamento, né, por serviços ambientais baseado em quanto você está crescendo de florestas secundárias. Então, é um tema muito, muito, muito incipiente. Tá? Então, é uma oportunidade muito grande que se tem aí para pensar em como utilizar, né, e falar, esse projeto aqui dá para utilizar, vamos testar, vamos conversar com o INPE, ver se dá para utilizar a imagem deles, por exemplo. Né? Então, é muita oportunidade, é um campo aberto aí de oportunidades. Tá? Obrigada. Obrigado. Luciana. Ok, Luiz, eu vou tentar ser rápida, vai depender da tua resposta. E a pergunta talvez seja mais num cunho pessoal também. Você apontou, né, nos teus slides esses potenciais de reflorestamento, de reestruturação dessa floresta, né? E quando a gente vê a questão de reflorestamento também engloba, e mesmo o conceito de floresta engloba plantação, né, monocultura. Então, minha pergunta para você é se você não acha que se a gente tem o potencial de reflorestar e até alguns projetos de agrofloresta também vê
a plantação de espécies exóticas, como eucalipto e o pinhos, né? Se a gente não está só se não tem o perigo da gente estar entrando num processo de reflorestamento que vai estar de novo caindo na questão do commodity, né? Então, até várias comunidades indígenas, né, outras comunidades levantando florestas nativas sendo substituídas por monoculturas, né? Então, para mim, dentro da pesquisa que eu faço com sistemas agroflorestais, eu fico questionando se a gente não vai ter uma substituição de uma coisa por outra que é legalizada, né? Não, é excelente esse ponto. Eu acho que tem que separar muito bem o que é a questão do reflorestamento para plantio de exóticas, né, e o uso daquela área, do que é um reflorestamento para recomposição mesmo da floresta. Porque o plantio que utiliza as espécies, pode ser até espécie nativa, mas aquilo, você não está, de fato, restabelecendo a biodiversidade ou vários processos ecológicos, como o ciclo hidrológico. Você pode até restabelecer em algum nível, mas não de uma maneira que você restabeleceria recompondo aquela floresta, né, de uma forma mais com espécies nativas e tal, e de uma forma mais permanente. Porque quando você usa a floresta economicamente, você está crescendo, mas você está tirando. Então, se você pensa em termos de estocar carbono, você pode não estar estocando carbono também. Então, ela não está servindo para aquele fundamento que você tá buscando, né? Então, acho que isso tem que ser, sim, muito bem separado, buscar esses sistemas agroflorestais, porque eles, sim, mantêm carbono também de uma forma mais permanente, porque a questão não é só você crescer o carbono, a questão toda de você retirar o carbono atmosférico é a questão da permanência do carbono, né, nessas áreas que estão sendo recompostas. Então, essas definições elas têm que ser muito bem disseminadas, elaboradas primeiro e disseminadas para que não tenha essa armadilha, né, de começar a plantar eucalipto em tudo, né? Porque aí ela não vai cumprir nem o papel para o carbono, nem o papel para restabelecer os serviços ecossistêmicos, né? Eu até tenho eucalipto aqui no meu jardim, que eu tirei um monte de eucalipto para recompor, para colocar espécie nativa, mas eu deixei alguns dos eucaliptos porque eu falei, não, esses eucaliptos, apesar deles não contribuírem com tudo que eu quero em termos de diversidade, eles têm um valor. Eles têm um valor em termos de serviço ecossistêmico. Eles geram sombra e conforto térmico. Então, até as outras árvores crescerem, o eucalipto ele tem a função ali. E, assim, tudo isso tem que ser quantificado. E a valoração de cada uma desses serviços é uma outra área que a gente tem que começar a explorar muito mais para a gente conseguir demonstrar o real valor desses ecossistemas e da recomposição desses sistemas naturais. Não só florestas, mas outros sistemas naturais também. Aragão, te agradeço muito. Tem outras perguntas, tem pessoal levantando a mão aqui que está querendo te questionar, mas já são 18 Depois horas. manda por e-mail, entra em contato por e-mail. Meu contato estava lá, luiz.aragão@imp.br. Pode entrar em contato, porque é importante a gente conversar e encontrar os melhores caminhos, né, Beth? Com certeza, né? Então, a gente se coloca à disposição de vocês. Vocês vão ter acesso ao e-mail de todos os palestrantes para fazerem questionamentos posteriormente, tá? É que nós temos a palestra seguida agora da Yara, né? Yara ser da Universidade Federal do Acre, ela vai se apresentar direitinho. E ela vai falar principalmente sobre o projeto na área educacional, né? Como que é levado esse problema do fogo. Ela é autora, junto com a Aliana, de uma publicação que deve ser voltada para educadores sobre o problema do fogo, principalmente na região do MAP, né? Para quem não sabe o que é MAP, é Madre de Deus, Acre e Pando, o nome da região, tá? Beth, só interromper rapidinho, eu vou sair que eu tenho outra reunião, tá? Muito Muito obrigada. obrigado aí pela oportunidade a todos. Yara, boa apresentação aí. Vou aproveitar para deixar aqui em público parabéns pelo livro também, que é excelente, a ferramenta importantíssima aí para a educação dos mais jovens.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Aragão. Yara, você poderia dar, assim, 2 minutinhos para o pessoal ir beber uma água, mas a questão aqui desde um pouquinho antes das 4 seguidas. Então, que horas são? 18h01. Vamos voltar 18h05, porque aí eu paro essa gravação e começo a outra direitinho com tua. Estou parando agora.